Sabe aquela sensação de passar o dia inteiro numa correria maluca, resolvendo uma coisa atrás da outra, e aí no final a impressão é que nada de realmente importante andou para frente? Pois é, essa é uma armadilha super comum para quem tem um pequeno negócio. E hoje a gente vai entender direitinho como sair dela. Vamos direto ao ponto. A verdade, quando a gente olha os dados de mercado, é chocante. 80% dos donos de pequenos negócios vivem nesse estado constante de apagar incêndio. É um número gigantesco que mostra uma realidade exaustiva. Mas o mais revelador não é nem um número em si. É essa parte aqui. O ponto crucial é que essa rotina caótica é confundida com boa gestão. Essa cultura da correria acaba sendo vista como um sinal de dedicação, sabe? Quando, na verdade, é só um sintoma de desorganização. Isso não é gerenciar, isso é sobreviver. Então, no fundo, existe uma escolha fundamental a ser feita. De um lado, o modo sobrevivência, que é totalmente reativo, com esforço enorme e quase nenhum progresso. Do outro, o modo crescimento, que é estratégico, com esforço focado e que gera avanço de verdade. A questão é, como fazer essa transição? Para a gente conseguir sair do caos, primeiro a gente precisa entender de onde ele vem. Vamos analisar o que está por trás daquela sensação de que a empresa inteira está nas costas do dono. E aqui a gente entra num conceito-chave, o tal do loop de urgência. A neurociência explica isso muito bem. Um cérebro que vive sob estresse constante simplesmente para de pensar de forma estratégica. Ele só reage. Ele fica buscando aquela satisfação imediata de resolver pequenas urgências, o que dá uma sensação totalmente falsa de que se está sendo produtiva. E qual a consequência direta desse loop? A fadiga decisória. É um esgotamento mental tão grande que a capacidade de tomar boas decisões, de enxergar o que é prioridade de verdade, ela simplesmente some. No fim do dia, a pessoa está exausta, mas não realizada. E isso aqui ilustra perfeitamente as fontes desse caos. A maioria dos incêndios nasce dessas 5 falhas clássicas. A falta de uma rotina clara, papéis que ninguém sabe direito quais são, nenhuma prioridade definida, uma comunicação que é puro improviso e, talvez o principal, a falta de processos para aquelas tarefas que se repetem todo santo dia. Certo, o problema já está claro. Agora, como é que a gente identifica para onde o tempo está indo de verdade? Essa próxima parte traz um exercício bem prático e rápido para dar essa clareza. É um exercício simples, mas muito poderoso. A ideia é pegar um papel e listar tudo, absolutamente tudo, que foi feito no último dia. Depois, com muita honestidade, separar o que só o dono poderia ter feito daquilo que outra pessoa com um bom treinamento poderia executar. O resultado, geralmente, é bem surpreendente. E tem uma razão científica para esse exercício funcionar também. Ao fazer essa lista e analisar, o cérebro é forçado a sair do modo reativo. Isso ativa o córtex pré-frontal, que é justamente a área do planejamento, da visão estratégica. É como se a gente virasse uma chavinha, saindo do modo sobrevivência e entrando no modo crescimento. E olha só, quando a gente analisa os dados de centenas de empresas, o padrão é muito claro. 80% de todas as urgências de todos os incêndios vem de apenas 3 lugares. Um financeiro bagunçado, uma comunicação que vive no improviso e a falta de processos básicos para tarefas repetitivas. Ok, diagnóstico feito. Agora que a gente já sabe para onde o tempo está escorrendo, vamos para a solução. A seguir, um método prático para começar a resolver isso, com um hábito pequeno, mas de um impacto gigante. E a solução começa com apenas 15 minutinhos. Isso mesmo. Antes de abrir a porta da empresa, antes de responder a primeira mensagem do dia, 15 minutos, dedicados a organizar o que vem pela frente. Esse pequeno ritual cria o que os especialistas chamam de clareza cognitiva, que é a principal ferramenta para impedir que o caos tome conta de tudo. E nesses 15 minutos, dá para aplicar um filtro mental bem simples em todas as tarefas. Primeiro, o que só o dono pode fazer. Isso a gente faz. Segundo, o que alguém poderia ser treinado para fazer. Isso a gente passa. E terceiro, o que não agrega valor nenhum e nem deveria estar sendo feito, isso a gente simplesmente larga. E olha, implementar esse filtro não é só uma ideia bonita, não. O impacto é real, é medido. Estudos sobre produtividade mostram que essa simples organização mental pode aumentar a produtividade em até 42%. E isso só por reduzir a carga mental e direcionar o foco para o que realmente importa. Com esse hábito diário no lugar, o próximo passo é ir além. É começar a construir sistemas que permitam que a empresa funcione de uma forma mais independente e mais autônoma.
Para isso, existe um framework bem simples chamado SPOC. O S é de setores. O primeiro passo é ter clareza total sobre as grandes áreas da empresa: financeiro, vendas, operações. Definir esses blocos é a base de toda a organização. Em seguida, vem o P, de papéis. Dentro de cada setor, quem é responsável pelo quê? Definir papéis com clareza acaba com a confusão e com aquela perigosa dependência de uma única pessoa para resolver tudo. Depois, o O, de operações. As tarefas que se repetem todos os dias precisam ser padronizadas. Como se faz um pedido, como se fecha o caixa. Criar um padrão não só diminui os erros, como economiza um tempo valiosíssimo todos os dias. E, por fim, o C, de comunicação. A comunicação precisa ser objetiva, com canais certos para cada tipo de assunto. Isso evita aquele caos de informação perdida em vários aplicativos e conversas de corredor, garantindo que todo mundo esteja na mesma página. E o melhor é que tudo isso pode começar a ser colocado em prática com um plano de ação bem claro. Em uma semana, já dá para dar os primeiros passos. Tirar tudo da cabeça e colocar no papel, definir as 3 maiores prioridades, ensinar a equipe a trazer soluções junto com os problemas, começar o ritual dos 15 minutos e dar o pontapé inicial no ajuste do SPOC. Quando esses passos começam a ser seguidos, uma coisa fundamental acontece. Não é só a empresa que muda, não. O papel do dono se transforma por completo. Essa comparação aqui resume a mudança perfeitamente. De um lado, o dono funcionário, que é engolido pela operação do dia a dia e trabalha dentro do negócio. E do outro, o dono estrategista, que está focado em crescimento, que previne os incêndios e trabalha sobre o negócio, pensando no futuro dele. E essa transformação traz resultados que a gente pode sentir na pele. O controle da própria agenda volta, a empresa ganha autonomia, a paz mental retorna e aquela escravidão da urgência finalmente acaba. A sensação é de voltar a ser, de fato, o dono do próprio negócio. Mudar do caos para a clareza não é mágica, é método. A pergunta final que fica no ar é: será que não está na hora de parar de ser o melhor funcionário da empresa e voltar a ser de fato o dono dela?